E o nosso coração está preparado nesta hora, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, pregada. Que as Tuas filhas fiquem até o final, Senhor. Que não saia da mesa, que não saia da Tua presença, para ouvir tudo que o Senhor tem preparado neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, minhas irmãs. Amém. A paz do Senhor e os nossos irmãos, né, que também estão presentes. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nessa manhã, irmãs, eu estou muito alegre, muito feliz, porque o Senhor é bom, amém? Eu tenho por certo que você já sentiu a presença de Deus, porque estamos em uma atmosfera em que a glória do Senhor tem se manifestado, e o Senhor tem falado conosco desde o início, e a palavra será apenas a confirmação para os nossos corações. Prometo, irmãs, ser bem breve nas minhas palavras, mas tudo aquilo que o Senhor assentou no meu coração, eu quero compartilhar com a igreja, que da mesma forma que o Senhor falou comigo nesta palavra, eu tenho por certo que vai falar conosco nesta manhã, amém? Convido você a abrir comigo a tua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 35, nós vamos ler o versículo 22. Enquanto as irmãs, né, vão localizando a palavra do Senhor, eu quero agradecer a Deus, né, por poder estar aqui nesta manhã servindo a nossa igreja. Louvo a Deus pela vida da nossa pastora Gisela, né, que confiou de estarmos aqui, pela vida de cada uma das pastoras voluntárias, integradas, e a cada uma de nós, né, que nem a chuva, nem o frio, nada nos impediu de nós estarmos aqui para adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? 2 Crônicas, capítulo 35, e o verso 22 nos diz assim: E Ilquias, aquele que o rei tinha indicado, foram até Ulda, a profetisa, a mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, o protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito, amém? As irmãs podem tomar assento, glorificando ao Senhor. Nesta manhã eu quero compartilhar, eu tenho por certo que você já ouviu, conhece a história desta mulher de Ulda, mas o Senhor essa semana vem falando muito forte com a história desta mulher, com o legado que ela deixou. Nós só vemos registros bíblicos falar sobre Ulda apenas aqui em Crônicas, aonde nós fizemos menção, e em 2 Reis. Apenas 2 registros, muito pouquinho falando desta mulher. Uma mulher simples, mas uma mulher notável. Uma mulher que foi levantada em um tempo, irmãs. E quando nós olhamos para o nosso tempo, nós vemos que é muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo espiritualmente, a nossa nação. E eu fiquei muito feliz, irmãos, porque o Senhor, Ele é muito bom. E Ele vem falando conosco. A pastora Gisela já entrou na palavra. E eu falando, glória a Deus, o Senhor está confirmando sobre oportunidades. O Senhor nessa manhã está falando muito forte sobre a nossa nação. Não só porque amanhã é 7, né, de setembro, é o dia da independência. O dia que foi declarado que o Brasil era uma pátria. Mas também porque há mulheres reunidas nessa manhã que entenderam o seu chamado, amém? Quando nós olhamos para este tempo, nós vemos agora Josias levantado como rei desta nação. Sabemos que é o rei mais novo, mais jovem que reinou sobre uma nação. Ele reinou por 31 anos, mas ele deu início ainda, ele tinha 8 anos. E nós vemos que ele vem de um pai e ele vem de um avô que não estava fazendo aquilo que agradava ao Senhor. Mas o versículo 35 dá início dizendo que ele fazia aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Nós vemos que em Josias, apenas uma criança de 8 anos, foi quebrada uma maldição de uma família que vinha fazendo aquilo que não agradava ao Senhor.
Nós sabemos a importância que o rei tinha naquele momento sobre a nação, porque o rei é quem é o cabeça, é que rege a nação, é ele que estabelece as leis, é ele que estabelece o movimento da sua nação. E a Bíblia nos fala, irmãos, que até Josias, eles estavam trazendo o povo para quê? Para adoração a outros deuses, levantando em lugares altos Balaíns, outros deuses, mas em Josias aquilo é quebrado. Aleluia. Eu não sei como tem sido a tua genealogia, eu não sei, irmão, meu pai, a minha mãe, o meu avô morreu de tal doença, isso é genético, mas nesta manhã, uma manhã profética, que o Senhor está quebrando maldições genealógicas, o Senhor está quebrando maldições hereditárias em você. Vai ser quebrado no nome de Jesus. Aleluia. Josias assume o reinado com apenas 8 anos, ainda uma criança, mas ele já entende quem é o único rei que precisa ser adorado, o único rei que precisa ser adorado, mencionado, direcionado para a sua nação. E os anos vão se passando, e a Bíblia diz que agora com 16 anos ele começa a fazer um movimento. Agora ele já está um pouco mais maduro, ele entende que precisa fazer algo a mais. E a Bíblia diz que ele começa agora a derrubar nos lugares altos, aonde tinha estátuas, aonde tinha altares levantados, aonde tinha incenso a Balaíns, aonde tinha incenso a outros deuses. Josias diz: não, vamos derrubar tudo, vamos tirar tudo, porque somente um altar será levantado sobre essa nação de Jerusalém. Apenas um altar será levantado sobre a nossa nação. Eu creio nisso, irmãos. E a reforma começa, e a Bíblia diz que ele começa lá na tribo de Manassés, e ele vem para Efraim, e ele chega na tribo de Simão, aleluia, e ele vai indo nas tribos, ele vai fazendo as reformas, ele vai derrubando os altares, ele vai limpando aquilo que não agrada a Deus, e vai trazendo o povo de novo, irmãs, para adoração. Porque o povo estava tão distante de Deus, o povo estava tão distante da presença, estava tão distante da palavra, dos mandamentos, das instruções que o Senhor deixou através de Moisés. E a Bíblia diz que agora com 18 anos, as reformas ainda elas vão se estendendo, ainda vai acontecendo. E um certo dia, dentro dessas reformas, a Bíblia diz que ele diz: olha, vamos reformar o templo. O templo também precisa de reforma. Sabemos que o templo ele vai corroendo, e como o povo já não fazia mais uso do templo, a gente sabe que se o ambiente fica muito tempo fechado, o próprio templo consome as traças, as ferrugens. E ele diz: o templo é necessário, nós fazemos de novo reforma. Precisamos abrir a porta do templo, porque o povo precisa novamente adorar ao Senhor dentro do templo. Aleluia. E as reformas, irmãs, vai acontecendo. E eles vão limpando, vão tirando, vão abrindo as janelas. E a Bíblia diz que ele dá recursos, e ele coloca na missão de Ilquias. Ilquias é o sumo sacerdote, e junto com ele foi com uma equipe. E agora eles estão lá transformando, trocando janela, trocando portas, pintando, talvez, varrendo. E dentro dessa reforma, a Bíblia nos diz que Ilquias, ele se depara com um livro. E ao olhar para aquele livro, ele vê que não é apenas um livro normal. Era o que, irmã? Era a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que a lei que foi dada a Moisés era aquele escrito que estava perdido, irmãs, dentro do templo. Então agora deu para nós entendermos, né? Que tempo espiritual a nação estava vivendo. Porque a própria palavra de Deus estava perdida dentro do próprio templo. E quando Ilquias ele vê que aquele livro é a lei,
quando ele vê que é uma palavra de Deus, e o que entende que é uma resposta de Deus para aquele tempo, e agora ele chama Safã, que é um dos escribas, e eles olham, eles dizem: nós precisamos levar isso para o rei precisa saber sobre isso. E agora eles chegam até o rei Josias, com 18 anos, um jovem, e a Bíblia diz que quando ele pega, irmãs, e quando ele lê o que está escrito, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, porque ele entendeu que havia um tempo de juízo sobre a nação. Ele entendeu que os seus pais no passado estavam longe da presença do Senhor, e quando ele lê aquilo, ele entende que o tempo não seria bom, o tempo não seria favorável. Mas versículos adiante nós vemos o Senhor falando através de Uda, dizendo: eu ouvi a tua voz, porque eu entendo, irmãos, a Bíblia ela nos dá liberdade para nós abrirmos este parente e entendemos que quando ele lê a palavra, ele rasga as suas vestes como um sinal de humilhação. Eu creio que ele se joga no chão e ele clama ao Senhor. Havia já um decreto sobre a nação, decreto de juízo, mas ele entendeu que um coração humilde, ele entendeu que quando nós nos humilhamos diante de Deus, irmãs, Deus, ele pode alterar decretos. Há decretos que é feito contra a nossa nação e que eu e você nós não temos acesso, porque somos apenas uma população comum, e a nossa nação é regida por 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Dentro desses poderes há pessoas sentadas que muitas vezes o inimigo tenta fazer decretos para desfavorecer a igreja, mas eles não entenderam que o maior rei, aleluia, desta nação é o Senhor. Nesta manhã todo decreto que havia de morte lançado contra a nossa nação, o Senhor está caindo por terra. Decretos que pessoas lançaram contra a tua casa, palavras malditas que foram proferidas, nesta manhã eu sinto a liberdade de Deus, como profetiza do Senhor, a dizer que está caindo por terra decretos de morte, decretos de suicídio, decretos de palavras más negativas, porque maior é aquele que é digno de toda honra. Oh, aleluia! Irmãs, se nós olharmos no contexto histórico e ver um juiz, ver um rei, porque nós vemos que a nação de Jerusalém, Israel, ela foi regida por reis, juízes, mas quando uma autoridade maior, ela tomava essa atitude de humilhação, de rasgar as vestes, era algo muito sério que estava acontecendo. E agora eu imagino ainda, irmãs, que em joelhos, com as suas vestes rasgadas, com os seus olhos cheios de lágrimas, ele olha agora para o escriba, ele olha agora para Ilquias, para o sumo sacerdote, que era também aquele responsável para cuidar do templo, mas nós vemos ao decorrer da história que não era o que estava acontecendo. Ele diz assim: olha, nós precisamos consultar o Senhor, porque eu sei que o que nós estamos lendo aqui não é bom, mas eu sei que Deus, Ele pode alterar isso. Talvez essa semana você recebeu uma notícia triste, talvez essa semana você recebeu um diagnóstico, mas nessa manhã estamos em uma atmosfera favorável, em que o céu está baixinho sobre este ambiente, e Ele pode mudar. Aonde o homem diz não dá, Ele diz dá. Aonde o homem diz é pra morte, Ele diz eu entro trazendo vida. Aonde as pessoas dizem impossível, isso nunca vai acontecer na tua vida, aleluia, Ele pode dizer eu faço, aleluia. E agora Ele diz: precisamos consultar o Senhor. Irmãs, o que me deixa tão... Eu lendo e eu costumo sempre entrar dentro da história, viver, sentir as emoções.
A Bíblia nos diz que agora eles dizem, vamos consultar alguém. O próprio rei indica, porque nós lemos aqui dizendo, Uquias, aquele que o rei tinha indicado. O Senhor indica agora Uquias para ir até a casa de quem? De Jeremias. Jeremias, irmãos, era neste momento profeta. Jeremias era deste tempo, ele estava sobre a nação já levantado, falando, exortando o povo. Não, ele diz, vão lá na segunda parte de Jerusalém, vão lá na casa de Salum, aquele que guarda o meu guarda-roupa, aquele que é responsável pelas minhas vestes, porque lá este homem é casado com uma mulher, e ela é profetisa do Senhor, vão na casa dela. Irmão, você sabe o que significa a palavra profetiza? Quer dizer algo que é um intermediador, como se fosse profeta, intermediador de Deus na terra. Mas profetiza é aquela que está sendo o instrumento de Deus, a porta-voz de Deus. O rei olha para eles e diz, vão até a casa de Uda, uma mulher simples, aleluia, mas uma mulher que mesmo vendo ao seu derredor, irmãs, o povo esfriando na fé, mas ela permaneceu no propósito, porque quando nós entendemos o propósito, irmãs, nós não olhamos para a direita, nós não olhamos para a esquerda, nós não olhamos como está indo, mas nós olhamos adiante e cremos que não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E ela entendeu, irmãos, porque ela permaneceu no Senhor. Ela permaneceu firme. Uma nação corrompida, uma nação que voltou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, uma nação que dividiu o seu coração com outro Deus, mas ela permaneceu fiel ao Senhor no meio da corrupção. No meio da infidelidade, ela permaneceu. Aleluia, sabe que o Senhor está falando conosco nesta manhã, que Ele está levantando um exército de mulheres profetisas, que não se detém ao tempo, não se detém ao cenário, mas ela entende quem a chamou, entende o propósito, porque foi gerada, porque veio a este mundo. O cenário pode estar difícil. Aleluia, talvez o esposo não venha para a igreja, mas ela já teve comunhão com Deus, então ela entende que ela precisa continuar olhando para o alto. Talvez na família ninguém serve ao Senhor. Tem dias que bate o desânimo, tem dias que você diz, irmã, eu não vou aguentar, mas aí você lembra que é uma profetisa. Profetisa não se detém ao tempo, profetisa não se detém a cenários, profetisa não se detém a pessoas, profetisa entende quem ela é em Cristo, e ela permanece rumo ao que, irmã? As mansões celestiais, a nova Jerusalém que nos aguarda. E como a pastora Gisela falou, eu quero sentar na mesa, eu também quero, e eu sei que você também quer. E como, irmã, no tempo em que nós estamos de opressões malignas, em um tempo que tem se levantado para tentar parar a igreja de Cristo, em um tempo que muitos estão dividindo o seu coração, como permanecer? Aleluia, é olhar para o alvo, é olhar para aquele que te chamou. Aleluia, como diz Jeremias lá nas suas lamentações, trazer a memória daquilo que me traz a esperança. E agora eles dão, irmãs, direcionada à casa de Uda. E eu imagino, irmãs, que Uda estava lá na sua casa, no seu dia comum, no dia normal. Talvez estava fazendo, talvez era o dia da faxina, pastora Grazi. Talvez ela estava com as coisas todas levantadas para cima lá. E quando a gente vai fazer faxina é assim, né, pastora? A gente faz uma bagunça, torcendo para que não chegue ninguém. E eu acho que Uda também estava assim. Aí de repente alguém bate na porta, ela diz, meu Deus, justo agora chegou alguém. Aí ela abre a porta e ela se dá de cara com quem? Com os enviados do rei. Ou seja, ela não podia dispensá-los.
Aí eu imagino, irmãs, que ela diz assim, entre. Quando a gente não está esperando uma visita, a gente tem muito comum de dizer uma frase assim, entre, não repare. Meu Deus, não é só eu, pastora, que falo isso. E talvez Uda falou, entre, não repare a bagunça. Porque era um dia comum, um dia normal. Ela não sabia que eles iam lá, eles não avisaram. E agora eles olham e dizem assim, Uda, nós viemos aqui para algo específico, não vamos tomar o seu tempo. E ela diz, sim, nós viemos aqui porque nós queremos ouvir Deus através de você. Aleluia, irmãos, você entende a responsabilidade que eu e você temos neste tempo? Nós somos porta-voz do céu, nós não somos pouca coisa não. O inimigo pode até dizer, mas você é assim, você não, você não é. Você é porta-voz do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No mundo espiritual, nós somos muita coisa. E por entender isso, o inimigo tenta, aleluia, distorcer a imagem de que você é. Aí alguém chega lá, irmã, eu vim aqui porque eu preciso de um conselho de Deus. Aí o inimigo soa no teu ouvido dizendo, mas quem é tu para falar algo? Querendo trazer passado à mente, dizendo você não está pronta, não está apta para exercer essa função. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, você é minha porta-voz, eu te escolhi. Você acha que aonde você caiu, o Senhor não sabia que você ia cair? Quando Deus agora ele chama Moisés, ele sai fugindo do Egito, como um assassino, porque ele mata um egípcio e ele foge de medo. E lá no deserto o Senhor fala, passa 40 anos e agora ele volta para a mesma nação. Mas não mais como foragido, mas agora como um libertador. E você acha que Deus não sabia do seu passado? Sabia sim. Mas Deus nessa noite está falando com uma mulher em especial aqui, dizendo, eu sei do teu passado, mas eu te chamei como profetisa para este presente. Quando nós reconhecemos, irmãos, o nosso pecado diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e lançar no mar do esquecimento. Eis que Ele não se lembra mais. E por que que você ainda lembra? Tem impedido. Isso tem te paralisado. Aleluia, isso tem te paralisado no teu mundo espiritual, mas no mundo físico, porque isso traz um impacto também. E o Senhor nessa noite está dizendo, você é minha profetisa, você é minha porta-voz para esta nação, não tenha medo, porque eu estou contigo. E agora quando ela está lá, irmãs, ele diz, consulte ao Senhor o que Ele tem para nós através desta palavra. E o que ela vai ler, aleluia. E o versículo 25, olha o que estava escrito. Porque eles me abandonaram e têm queimado incensos a outros deuses, para que pudesse me provocar a ira com todas as obras da sua mão. Portanto a minha ira será derramada sobre este lugar e não será extinta. Essa era a palavra que estava. Esta é a palavra que ela consulta. E o Senhor diz a ela, ó Uda, não é só o que está escrito aí não, é o que eu vou fazer. Mas ela era uma mulher profetisa. Ela também entendia que decretos podiam ser mudados. E a Bíblia nos fala lá no versículo 30, dizendo assim, e o rei subiu à casa do Senhor. No versículo 27, irmãs, perdão. E com o teu coração ouvistes as suas palavras contra diante de Deus. E quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os habitantes, tu se humilhaste diante de mim, rasgaste as suas vestes, chorastes, e eu também te ouvi, diz o Senhor. A palavra que ela lê, irmãs, é uma palavra de juízo. E o Senhor diz, olha Uda, não é só o que está escrito, é real isso. Mas por causa de Josias, o rei, quando ele leu, ele
se rasgou diante de mim. Ele se humilhou. Aleluia, e eu estou mudando, Hilda. Aleluia, diga para ele que no reinado de Josias não chegará a minha ira sobre a nação. Sobre o reinado dele haverá paz. E agora eles recebem a informação. Eles recebem o recado de Deus. E agora eles vão ao rei dizendo: olha, rei, Uda consultou ao Senhor. E o Senhor falou isso. E ele disse mais que por causa da tua humilhação, ele está mudando. E ele está dizendo que no período que você estiver vivo, haverá paz sobre esta nação. A Bíblia nos diz que no outro dia ele reúne tudo, irmãs. Ele reúne todo o povo, todas as tribos, e diz: nós vamos ao templo renovar a nossa aliança. Sabe o que é isso, irmã? Uda liberou uma palavra de vida para uma nação, sobre um decreto que já estava estabelecido de morte, mas ela entendeu que ela era porta-voz de Deus, e ela podia intervir naquele momento, e ela libera uma palavra de vida, de paz. E agora nós vemos o quê? Uma nação, aleluia, dentro do templo, renovando a aliança com Deus. E sabe que o Senhor nesta manhã, Ele ministrava o meu coração enquanto eu estava sentada. Ele estava dizendo nesta manhã: eu quero trazer essas mulheres, essa multidão de mulheres, para a minha presença, para enchê-las do Espírito Santo, enchê-las de ousadia, para este tempo elas serem a minha porta-voz, lá no trabalho, lá na rua, lá na família. Elas serão minha porta-voz sobre esta nação. Aonde há decreto de morte, elas liberam decretos de vida. Uma mulher normal, uma mulher comum, uma mulher simples, não precisa de muita coisa não, viu? Lá no seu dia normal, aleluia, ela trouxe, aleluia, com a sua unção no Senhor, ela trouxe uma nação para perto da presença de Deus. E eu quero orar com você nessa manhã. Queria que você, por bondade, ficasse sobre os seus pés. E eu queria orar, porque essa palavra é muito forte, irmãos. O Senhor desde o momento falou sobre oportunidades. Já pensou se a hora que eles batessem lá na porta, ela no meio da faxina, a Bíblia não diz, nós estamos conjecturando, ela dissesse: não, eu não posso receber, e batesse a porta. Mas ela entendeu o tempo, ela entendeu a oportunidade, e ela fez o uso. E nesta manhã nós queríamos orar em especial para você, irmã, que entendeu que é profetisa do Senhor para esta nação, e você precisa de uma oração para que seja renovada, para que seja cheia do Espírito Santo. Porque talvez nessa manhã você chegou cansada, abatida. Nós somos humanas, somos carnes, enfrentamos lutas e guerras, sim. Mas você nessa manhã entendeu que precisa de um renovo do Senhor. Eu quero que você venha diante do altar do Senhor, e nós vamos orar juntas, em uma só fé. Aleluia, oramos juntas, porque eu creio que nesta manhã o Senhor está trazendo sobre nós o renovo. O renovo. Essa luta não vai te matar não, minha querida. O Senhor nessa noite está dizendo: você é minha porta-voz. Aleluia, eu preciso de você de pé, eu preciso de você com vida. Talvez as circunstâncias, os momentos têm feito você desistir e desanimar. Talvez chegou até aqui pensando em parar, mas o Senhor nessa manhã diz assim: a renovo do céu, a renovo do céu, a renovo do céu. Você não vai parar, você não vai desistir e nem desanimar, porque você é minha profetisa. E eu preciso de você lá naquela família. Eu preciso de você lá naquela empresa. Eu preciso de você lá naquele bairro.
Eu preciso de você. E você precisa estar forte, revestida, renovada. E nesta manhã, há uma unção dobrada do Espírito Santo, irmãos, sendo derramada sobre este ambiente. Não é porque eu estou aqui, não é porque a presença dEle está aqui. É Ele que faz essas coisas, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que abre a porta. E nesta manhã, uma unção dobrada sendo derramada sobre a casa dEle, de renovo, de cura, dizendo: você é minha profetisa. Como a pastora Gisela disse, nós ouvimos tantas coisas, mas o nosso ouvido estará somente nele. Nós não ouviremos os rumores deste mundo, mas nós intercederemos para o nosso país, pelos nossos governantes, porque cremos que o Senhor, Ele pode sim mudar quadros. Ele coloca, Ele também pode tirar, porque Ele é Deus. O poder da vida está nas mãos dEle. E nessa manhã, oh, aleluia, olha que lindo, o céu está sobre essa igreja. O Espírito Santo de Deus está do teu ladinho, colhendo a tua lágrima e dizendo: deixa que eu intercedo diante do meu Pai. Nessa manhã, seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Seja tocada pelo Espírito Santo. Talvez faz alguns dias, talvez meses, que você não consegue mais abrir a boca e falar em línguas. Esta manhã propícia, estamos em ambiente favorável para sermos cheias do Espírito Santo. Saímos daqui nesta manhã revestidas, cheias, dizendo: esta nação está na minha responsabilidade. A partir de hoje, todos os dias, eu vou orar por esta nação. É um compromisso que eu assumo diante do altar de Deus. E nada daquilo que o Senhor estabeleceu sobre o Brasil acontecerá. Que nesta manhã Ele destrona todos os príncipes das trevas. E que nesta manhã a presença do Senhor, o altar dEle seja levantado. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã diante do teu altar há milhares de mulheres, Pai, prostradas, dizendo: Senhor, enche-me da tua presença, porque eu preciso lutar lá na minha casa, eu preciso continuar orando pelo meu filho, eu preciso continuar orando pelo meu trabalho, eu preciso continuar orando pelos meus familiares, eu preciso continuar orando pelo meu Brasil, porque entendemos que somos mulheres, mulheres cheias de Deus, mulheres profetizam, que nessa manhã liberam palavras de vida, de prosperidade, de libertação, restauração, salvação sobre a nação brasileira. No teu nome, Senhor, nós declaramos que haverá curas. Jaraguá do Sul será conhecida como lugar de milagres, porque há profetisas reunidas, mulheres que entenderam que são notáveis em Deus e que o cenário não vai fazê-las pararem de existir, porque elas sabem quem são em Cristo, em Cristo, em Cristo.
escolhidas. Somos escolhidas para esse tempo. Para esse tempo somos escolhidas. Oh, aleluia, em nome de Jesus, queridas. E palavra do céu, Uda era uma mulher simples. Era uma mulher humilde, escondida dentro de casa. Mas o rei foi até a casa dela. Oh, alguém achou ela. Ela podia estar escondida dentro de casa, mas ela era profeta. Oh, aleluia! Muitas vão estar procurando você na sua casa. Vai ter gente que vai até a tua casa, porque você tem algo de Deus para entregar. Você vai ser mulher espiritual. Neste tempo difícil, você será profetisa. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejamos mulheres fortes, irmãs. Tem gente que olha para nós, não dá nada quando andamos pelas ruas, mas nós marchamos para o céu. Nós somos cidadãos do céu. Oh, nós temos propósito nessa terra para cumprir, e Deus está conosco. Amém? Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria pedir para o pastor lá do Três Rios do Norte, o pastor Josias vir até aqui dar a bênção apostólica. Irmãs, nós estamos tão felizes nesta manhã por ter ouvido esta palavra pela irmã Tamires. Foi usada por Deus, e como é profético, a irmã Darielle estava falando hoje de manhã, eu vi a bandeira dobradinha ali no cantinho, e o Senhor tocou no meu coração de perguntar onde está a bandeira, e colocar a bandeira do Brasil aqui na frente, em ato profético. E a mensagem era essa: profetize na tua nação, profetize na tua terra. A mensagem é essa. Deus levantou Uda para um tempo, Deus levantou ela para livrar aquele lugar, Deus levantou ela para dar livramento, para profetizar, aleluia, para um tempo de guerra. E tudo aconteceu. Olha só, irmãs, é bom estar na direção do Espírito Santo, amém? Vamos para casa adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e dia 12 e 13 estaremos aqui. Não se esqueça do jejum e oração, tá bom, queridas? Para nós chegar aqui bem queridinha, bem santinha, aleluia. Vamos, irmã, nos santificar para nós chegar aqui bem lindinha, bem amorosinha, sem se preocupar com o lugar. Se der para sentar ali, senta, se sentar lá, ninguém vai ficar triste, amém? Nós só vamos só glorificar e louvar como nós louvamos hoje, amém, queridas? Vamos estar aqui, vamos jejuar e orar essa semana. Eu nem vou dizer para levantar a mão, porque eu sei que todas vão fazer um período de jejum e oração, amém? Em nome de Jesus. Pastor Josias dando a bênção apostólica para nós. Paz do Senhor, meus amados irmãos, estenda a tua mão para cá, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada uma, desde agora e para sempre. Você pode dizer? Amém. Vão em paz.